Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Corinthians, falando do Timão, jogadores que podem deixar aí o clube, você vê aí os nomes, estaremos falando sobre eles e também nesse debate, nesse vídeo, todos os créditos aí a ESPN de televisão, estarei deixando o link na descrição desse vídeo, se inscreva lá no canal da ESPN. Então você encontra aí, pessoal, essa notícia falando sobre o Timão. Antes de irmos para o debate, para a notícia, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo aí, falando sobre possíveis nomes de contratações aí que o Corinthians tem buscado, o nome do Cavani ainda está em pauta no Corinthians. A gente sabe que é uma negociação difícil, jogador é um alto investimento que o Corinthians teria que fazer, mas o Corinthians está negociando com o jogador e tem interesse nele. Além do Cavani, o jogador Lapadula interessa também ao Corinthians, jogador peruano da seleção do Peru, está ali no Benevenuto, pode ser Benevento, pode ser um reforço aí para o Corinthians, está jogando bem lá, fazendo gols, então pode ser um reforço para o Corinthians. Aí na tela você vê o nome do João Vitor, que interessa ao Benfica. Benfica quer contratar o João Vitor, e aí o Corinthians está interessado no Canu, o zagueiro do Botafogo. Também aí alguns nomes que podem deixar o Corinthians: o Lucas Piton, o Xavier, o Rony e o GP, o Gabriel Pereira, jogadores aí que são bons e jovens, que podem ser vendidos aí por uma quantia boa e entrar dinheiro nos cofres do Timão. Então vamos para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O mais valorizado aí é o João Vitor, certo? Até porque a multa dele é altíssima, aí são 50 milhões de euros. Aí tem Piton, tem Xavier, tem Rony e tem também o GP. É esse o caminho? Tem que vender jovem e apostar mesmo nos experientes? O que é que vocês acham? Esse tem sido o caminho do futebol brasileiro, futebol sul-americano já há algum tempo, né? É onde se consegue a maior receita na venda de jogadores. O Flamengo deu um boom muito grande nos últimos anos, financeiramente falando, com vendas do Vinícius Júnior, do Paquetá, do Renier, que aliás é um jogador que tá para ficar no mercado aí, hein, o Renier. O pessoal do Borussia. O Borussia não quer mais ele por lá, o Real Madrid não vai aproveitar, ele vai estar por aí. E é sempre bom voltar ao Brasil para ganhar moral e tal. Já aparece alguma coisa. Daqui a pouco ele vai estar aí no noticiário, não sei exatamente de qual clube, talvez até do próprio Flamengo. Mas é assim, porque você faz um dinheiro que você não vai fazer de outra forma no país. Não vai fazer. E os clubes brasileiros não tem como manter, ainda mais o Corinthians, que está gastando muito na repatriação de jogadores mais experientes. Não tem como bancar isso. E como é que banca? Vendendo. Pode vender o João Vitor, que parece que tem interesse do próprio Benfica, no João Vitor. E eu acho que o GP também está bem valorizado, né? Um jogador que teve bons momentos no segundo semestre. O Corinthians tem que se preocupar muito com a estrutura do seu elenco. Porque a gente falou já durante toda essa temporada que o Corinthians é um time com muitos jovens que ainda oscila e jogadores já experientes que chegaram num contexto sem pré-temporada, alguns sem jogar há muito tempo. Então foi o Corinthians, principalmente fora de casa, sem punch. Era um time que não conseguia transitar. Não sei se vocês percebiam isso, que era um Corinthians que não conseguia, quando retomava a bola, ia muito bem em casa. Por quê? Porque em casa ficava com a bola, trabalhava e tecnicamente são jogadores acima da média. Agora, você perde os jovens, pra onde vai? Eu sempre falei aqui no Sport Center, à tarde, enfim, que o Corinthians precisava olhar um pouco para esse elenco para jogadores daquela média idade. São jogadores no auge, 25, 26, 27, que são automaticamente os jogadores mais caros. E o Corinthians não tem hoje grana para ir investir. Aí você vai perder um João Vitor, que para mim foi o melhor jogador do Corinthians na temporada. Em regularidade, para mim, o João Vitor foi o melhor jogador do Corinthians. O cara que sustentou essa zaga há muito tempo. O João Vitor foi o melhor jogador do Corinthians em 2020 no Atlético Goianiense. O melhor zagueiro do Corinthians tranquilamente. E aí você vai perder esses jogadores que tendem a, nesse ano, começarem a ter uma consistência maior de atuação, um desenvolvimento maior.
aí é o cobertor curto. Não, e até é numa posição onde o Corinthians não tem outro. Exatamente. Por exemplo, ali no meio de campo, agora já tem algumas Sim, opções. sim. Tanto é que Rony e Xavier não vejo como jogadores que se forem vendidos, vai resolver a situação do Corinthians. Financeira. Pra mim, o Piton é um cara que tem um valor de mercado bom porque ele tem passaporte. Então, pode ser, mas teve o contrato renovado agora também. O Gabriel Pereira, o GP, é um jogador que talvez seja o mais diferente de todos esses, que ainda está num patamar abaixo de desenvolvimento, mas que pode atingir um nível maior. Tem um potencial grande. Potencial grande. Tem o Adson, que eu acho que para mercados grandes, eu acho que ainda não. O jogador fisicamente ainda tem dificuldade. Acho que o grande cara dessa lista mesmo, para resolver a situação, assim, para dar uma... é o João Vitor. E aí você vai ter que buscar outro cara, você já tem o Gil lá. E é o titular hoje, né, com a menor idade no elenco, né? Sim. Você vai provavelmente subir um pouquinho mais a média de idade, porque não acho que vai chegar, se ele for vendido, né, um outro zagueiro jovem para a posição dele. Esse espaço vai ser ocupado por um jogador mais experiente. Essa pergunta é interessante, né? Faz sentido trazer os ídolos e vender a base? Eu acho que a questão é assim, é mais fácil você... É o que tá podendo, na verdade. Não, né? e é mais fácil você atingir o seu objetivo esportivo com os caras experientes ou com os da base? Porque também são coisas diferentes aí. Com os experientes, a tendência é de oscilar. A questão é que esses experientes já não são jogadores físicos. Para mim hoje o Corinthians é um time muito pouco físico, entendeu? Por exemplo, o Edenilson é um jogador experiente, certo? Mas é um jogador de transição, é um jogador físico. Vamos lá, tem vários outros exemplos. O problema é que o Arão é um jogador físico, é um jogador que tem posição. Hoje você olha para o meio de campo do Corinthians, você tem Cantígio, Renato Augusto e Juliano. Se você for entrar com esse meio de campo não pega ninguém, gente. O Cantígio são todos jogadores técnicos que se o adversário prometer pro Corinthians que o Corinthians vai ficar com a bola o jogo inteiro, aí dá bom. Agora, quando você perde a bola, são jogadores que no perde e pressiona já não tem a mesma pegada. Aí você põe o Gabriel, que tem um pouco mais disso, mas aí você interfere na construção. Muita gente cobrou muito o Silvinho nessa temporada, muita gente não, quase todo mundo, mas o elenco do Corinthians é um elenco desequilibrado. É um elenco que você pode praticar um tipo de futebol. E quando você pega outros contextos dentro do campeonato, você tem dificuldade. Ao vender esses jovens, você perde mais gás. Você fica com um time, vamos lá, com todo respeito, mais cansado, mais pesado dentro de campo. Mais técnico, mas mais pesado. O Palmeiras ele passou por isso recentemente. Quando ele tinha o Matos ali no comando, e até uma política de contratações diferente, eles vendiam vários jogadores da base para renovar contrato ou para acertar com jogadores mais experientes. Então, sei lá, saiu um Arthur, mas renovavam um contrato do Bruno Henrique, do Dudu. E com essa ideia, o Palmeiras foi campeão brasileiro, por exemplo, em 18. Depois muda, né? Com um elenco já estabelecido e com uma ideia de não gastar tanto, ele consegue aproveitar melhor os caras da base. E aí os caras da base conquistam 2 Libertadores pro time já com os experientes que estavam lá, né? Se bem que nessa segunda a base perdeu um pouco de espaço, né? Nessa segunda Libertadores. Na primeira foi muito mais protagonista, né? Especialmente com o Gabriel Menino, que foi, para mim, um dos grandes destaques da conquista de 2020. 2021... E talvez a maior decepção dessa temporada, né? Justo. Porque ele subiu. Desidratou, né? Como a gente fala. Depois de um ano brilhante, ele perdeu espaço. Não sei exatamente por quê, mas a gente sabe o potencial que ele tem. E eu vejo a leitura exatamente igual a do Renato, porque é importante que você tenha um time equilibrado em todos os aspectos, até no aspecto de energia. Então, são críticas que eu tenho feito aqui ao Corinthians e ao Fluminense, por exemplo. E o cenário é muito parecido, né? Ou muito jovem, ou o cara sem contrato. Está subindo da base ou então com mais de 30. Só que quem vai te dar regularidade é o jogador dos 20 e poucos. Essa é uma questão que eles precisam resolver. E é onde o Palmeiras está atuando no mercado. O Palmeiras está buscando jogadores de 24, 25, 23, que já está mais calejado do que os de 18 e 19. Você só vai lapidar mais um pouquinho mas aqui, que fisicamente e vai vender. E vai vender. A questão do Corinthians, para mim, é muito claro. Se vai ou não vender, é questão de se vai ou não chegar a proposta. Sim. Pra mim, se chegar e for uma proposta condizente ao jogador, o Corinthians hoje não tem o poder de negociação que tem um Palmeiras e um Flamengo, um Galo, que isso é algo que eu sempre falo. Às vezes alguém de fora me pergunta, onde que hoje dá para buscar jogador?
Falo, meu, Palmeiras, Flamengo e Atlético tem os melhores jogadores, mas você vai deixar um feijão ali, bastante feijão. Tem esses clubes aqui que tem jovens valores, porque você vai num Cruzeiro hoje, com todo respeito, você tira, você vai num Corinthians, você vai num Fluminense. Então até a organização do clube te diz se o seu jovem vai ficar ou não. E no caso do Corinthians... Então, e no São Paulo? Jovem vai ficar ou não? Experiente vai chegar ou não? São algumas dúvidas aí do mercado e das metas financeiras e esportivas para a temporada. Então tá aí, pessoal, debate sobre o Corinthians que está interessado aí, buscando novos reforços, como eu falei no início do vídeo, o Cavani interessa, assim como o Gianluca Lapadula, atacante peruano, jogou aí no lugar do Guerreiro, né? O Guerreiro que é o titular, mas como estava machucado, o Lapadula estava jogando como titular, inclusive fazendo boas partidas e fazendo gols. E o Corinthians aí pode negociar algum jogador jovem, né? Para fazer caixa, para entrar dinheiro no clube, para aí sim o Corinthians buscar novos reforços e fortalecer cada vez mais o elenco para a temporada 2022. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.